sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Glória a Deus, dose de palavras. Eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Deus é bom. Muito bom, muito bom. E eu desejo que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, querido. Em nome de Jesus, você possa sentir esta shalom poderosa de um Deus que é poderoso, de um Deus que é maravilhoso. Eu fico muito agradecida ao Senhor por todos os benefícios que o Deus tem feito na nossa vida. Você agradece a Deus todos os dias pelo benefício que Deus faz na sua vida, na sua casa, na sua família? Sabe, queridos, nós temos que ter um coração grato diante do Senhor. Nós precisamos nos lembrar todos os dias dos benefícios que Ele faz nas nossas vidas e não ser ingratos ao Senhor. Sabe, a palavra de Deus, ela diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito e creio e quero crer realmente que você, igual eu, ama a Deus e deseja a presença dEle e quer realmente mais dEle, mais da presença dEle. Nós estamos realmente passando por momentos finais nesta terra, todos nós sabemos disso. E nesses momentos finais nós precisamos ter o nosso coração realmente gratos a Deus e elevar os nossos olhos para Ele, porque somente Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa angústia. E sabe, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu fico pensando em alguns personagens, em alguns homens e algumas mulheres da Bíblia que realmente passaram pelo vale, passaram por problemas difíceis, e eu me lembrei de Daniel. Daniel, um homem de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele colocou no coração dele de ser fiel a Deus. Sabe, todas as vezes que alguém realmente se posiciona para ser fiel a Deus, vai ter perseguições. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus vão padecer perseguições, vão padecer lutas, vão padecer perseguições. Perseguições de quem? Perseguições daqueles que não querem permanecer com Deus, daqueles que se irritam porque nós queremos permanecer fiéis a Deus e ser participante da presença dele em nossa vida. E Daniel, a palavra de Deus diz que ele era um homem que ele realmente colocou no coração dele não se contaminar. Ele realmente foi levado cativo para a Babilônia e ele conseguiu se concentrar para ser íntegro. Sabe, nós precisamos nos concentrar em Deus para que nós também venhamos ser íntegros. Quando? Em todos os nossos caminhos aqui na terra. Porque nós passaremos por lutas, por dificuldades, por tribulações, por aflições. E nós não podemos nos esquecer que os nossos irmãos lá atrás também passaram. E que não é só nós. Muitas vezes a gente tem essa impressão que só nós, né? Que passa por momentos difíceis, que passamos por momentos tribulosos. E isso é mentira, não é verdade. Todos passaremos por tribulações, todos passaremos por dificuldades. E quanto mais você quer ser íntegro com Deus, quanto mais você quer se render diante do Senhor, mais luta, mais perseguição, mais tribulação, certamente você vai passar. Agora a pergunta é, você está preparado por aquilo que está por vir? Você está lutando as suas guerras hoje? Está conseguindo realmente se concentrar em Deus para continuar sendo fiel? Para continuar buscando a face desse Deus maravilhoso? Que a palavra de Deus diz assim, que Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. Mas nós precisamos realmente entender quem nós somos. Daniel, quando ele chega ali, ele não quer se contaminar com as iguarias do rei. E ele continua ali sendo fiel. E ele pede para o copeiro, olha, eu não quero comer essas coisas junto com seus amigos. Eu quero continuar sendo fiel. Só me dê, assim, legumes. E aí, você sabe a história. E eles ficam o copeiro fica meio assim, sem saber se faz, se não faz. Porque Daniel era fiel a Deus e não queria realmente se contaminar.
Pois bem, ele continua sendo fiel e o copeiro, e Deus assim abençoa grandemente a vida dele, e a Bíblia vai dizer que ele e os seus amigos, eles até ficaram mais robustos e mais fortes do que os outros que estavam se contaminando. Sabe, quando você decide buscar a face de Deus, quando você decide realmente não se contaminar com as coisas do Senhor, com as coisas do mundo, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena se derramar diante do Senhor, vale a pena realmente buscar a face de Deus, porque buscar a face de Deus é preciso. Bom, e Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele se colocava ali e com as janelas abertas, ele orando, ele clamando ao Senhor. Quantas vezes que você ora por dia, quantas vezes que eu oro por dia, quantas vezes que nós nos derramamos, que nós nos lembramos da nossa fidelidade para com Deus, para ser fiel a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Sabe, quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que amamos a Deus, as coisas começam a ser um pouco diferentes para as nossas vidas. Porque vamos passar por lutas? Certamente que iremos, mas nós vamos ter um coração igual ao do Senhor, uma mente igual ao do Senhor. O Espírito Santo vai tocar em nós, vai nos preencher por completo e nós vamos entender que vale a pena. E a Bíblia diz que fizeram um edito lá para atrapalhar a vida ali de Daniel. Quantas vezes Satanás vai tentar fazer isso também? Para atrapalhar a nossa trajetória com Deus, para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, para deixar com que a gente não fique firmado no Senhor e na força do poder de Deus. A Bíblia vai dizer em Daniel 6, fizeram um edito, uma estátua grande, e que aí, durante um mês, ali as pessoas só podiam fazer ali adoração a essa estátua. E a Bíblia vai dizer também que Daniel sabia de tudo isso? Sabia. Mas a Bíblia diz que os amigos de Daniel, entre parentes, né, estavam com inveja de Daniel. Eles queriam porque queriam o cargo de Daniel. Quantas vezes Satanás vai levantar pessoas que quer ser nós, que quer muitas vezes, que tem inveja de nós pela nossa fidelidade para com Deus, porque aonde nós colocarmos as mãos, a palavra de Deus diz que nós vamos ser prósperos, vamos ser abençoados, vamos ter uma unção, e isso não quer dizer que tudo vai correr bem, não é. Nós vamos caminhar sempre de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas para ter vitória, meu querido, você precisa entender, minha querida, que você precisa guerrear. Há uma guerra que nós precisamos vencer ela todo dia, matando um gigante por dia. E nós precisamos não esmorecer. E a Bíblia diz que ele, sabendo do edito, nada muda. Ele vai às janelas abertas e ele vai orar. E ele vai buscar a face de Deus, porque buscar a face de Deus é preciso. É nesse momento realmente que ele tinha que buscar ao Senhor. É nesse momento que ele tinha que se derramar ao Senhor. Ele tinha que contar para Deus aquilo que está dentro do coração dele. Você tem contado para Deus aquilo que está dentro do teu coração? A palavra de Deus é assim, que o Senhor diz assim, que nós não precisamos ficar angustiados, nem assim chateados por coisa alguma. E nós temos que levar tudo conhecido diante de Deus. Você tem levado a Deus as tuas queixas, as tuas tribulações, as lutas do dia a dia, para permanecer firmado no Senhor. E a Bíblia diz, irmãs, que eles viram, claro que viram, Daniel orando, e foram contar para o rei, e o rei não teve outra solução a não ser lançar Daniel na cova. E quando Daniel entra na cova, o rei não queria muito que Daniel não fosse para a cova, mas era um edito dele, ele tinha assinado lá que ele iria. Mas eu quero dizer com tudo isso o quê? O final da história que nós já sabemos, que Daniel ele entra na cova. Mas Daniel sai da cova diferente. Sabe o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você? Que no meio da provação, que no meio da luta, que no meio da tribulação, existe anjos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Deus envia anjos para fechar a boca do leão. Aleluia. Sabe? E que mal algum acontece com Daniel. Você entende isso?
que Deus está guardando a tua vida, Deus está guardando a tua casa. Você precisa crer nisso. O problema nosso é que nós precisamos crer, precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi escrita para mim, para você, para que a gente tenha fé, para que a gente não duvide, para que a gente também lute as nossas guerras, tendo lembrança dos nossos irmãos do passado e trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança hoje, que muitas vezes passamos pela mesma provação, muitas vezes muda só algumas coisas, mas só muda o nome, mas muitas vezes, porque nós sabemos que o nosso inimigo quer nos destruir. A palavra de Deus é assim, que ele veio para matar, para roubar, para destruir a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos de tudo isso? Sabemos, e por que muitas vezes nós não formamos barreiras, muralhas, para não deixar o inimigo tocar na nossa mente, tocar no nosso coração, tocar na nossa vida. Eu quero que você entenda nesta hora que você é filho, você é amado, você é guerreiro. Precisa ter guerreiro, precisa ser guerreiro, precisa entender os planos de Deus. Deus tem um plano, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz assim que logo de manhãzinha, à noite o rei não quis, olha lá, olha só, o rei jejuando ali por Daniel, não quis comer, não quis que levasse música para ele, estava preocupadíssimo. E a Bíblia diz assim, que logo de manhã cedinho, o rei vai até a cova e o rei chama Daniel, e o rei fala, viu, dar-se-ia o caso, sei lá, né? De você estar vivo ainda, ô Daniel. E o Daniel brada, sabe? Ó rei, eu estou vivo, a linguagem de hoje. E ele começa a falar, irmãos, é maravilhoso. Daniel 6 aqui, ele fala, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor. E aí o que o rei faz? O rei ordena que aqueles homens que acusaram a Daniel, que fossem jogados na cova. A Bíblia diz assim que mal eles chegaram no fundo da cova, os leões tragaram Daniel. E é assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus faz. Então, agindo Deus, quem impedirá? Mas é maravilhoso o que o rei fala. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, aleluia, que permanece para sempre. O seu reino não terá fim e não será destruído, e o seu domínio não tem fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Sabe, vale a pena você ser fiel a Deus. Daniel entrou de um jeito e saiu de outro jeito. Ele saiu glorificando o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus. Porque esta leve e momentânea tribulação precisa produzir peso eterno de glória muito excelente. Sabe, eu fui fazer a cirurgia de um jeito. Para quem não sabe, eu tive um aneurisma há uns 3 meses atrás. A aneurisma não se rompeu no cérebro e eu fiz a cirurgia e teve algumas complicações que você já sabe no outro vídeo, mas Deus, o que dizer desse Deus que me livrou, porque podia não estar mais aqui, mas aprove a Deus de eu estar aqui em Dose de Palavras. Aprove a Deus ainda eu estar nesta terra ainda. E eu saio dessa experiência também muito mais forte, muito mais determinada para glorificar o nome do meu Deus e para dizer para os 4 cantos da terra que Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confiarei, Ele é o Senhor. Eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir que Ele é Rei, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vale a pena buscar a face de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu fico assim, maravilhada, porque eu fui marcada. E eu dou graças a Deus. Você foi marcada?
Escreve aí nos comentários se você tem um testemunho também, que você foi marcada pela presença de Deus. Nós não podemos ser ingratos por todos os benefícios que Ele faz nas nossas vidas. Ele é o amor da nossa vida. A gente entra de um jeito na provação, mas precisa sair muito melhor, muito mais forte, muito mais, abençoado. Ele nos dá músculos espirituais para que a gente possa continuar a caminhada, guerreando, glorificando e sendo mais que vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, Ele quer guardar também a tua vida, a tua casa, a tua família. Seja grato a Deus, seja grata a Deus. Busque a santidade de Deus e a presença de Deus. E saiba de uma coisa, todas as coisas cooperam. Às vezes as coisas não são tão boas, às vezes as coisas não são tão agradáveis, não é só alegria. É um casamento, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ele é Deus, Ele é Senhor. E a Bíblia diz assim, que os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Dose de palavra traz esta lembrança mais uma vez para você. Que você possa ser abençoado aonde você colocar a planta dos pés. No nome de Jesus, eu te abençoo nesta hora. No nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Amém.